Estado-Geral contra as leis trabalhistas do governo. Nossos repórteres na zona de guerra encontram uma brasileira que procura parentes e amigos nos territórios ocupados por Israel. A Casa Branca tem que dar explicações sobre suspeita de envolvimento no golpe contra Hugo Chávez. Portugal arma o time com o melhor jogador do mundo para o amistoso contra o Brasil. E Luiz Felipe treina com o ataque dos sonhos para a Copa do Mundo. Em campo, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. A polícia do Rio investiga receita de medicamentos controlados. São remédios de tarja preta que podem causar dependência. Esse tipo de crime tem a mesma punição do tráfico de drogas. 15 meses de angústia e desespero. Esta mulher descobriu que o filho é viciado e a droga foi lista da farmácia da esquina. Meu filho comprava e entregava na porta da minha casa. Eu não tinha noção do perigo do remédio. Destruiu a minha família. Existem 363 substâncias em medicamentos que, pela lei, só podem ser vendidos com a apresentação da identidade de uma receita médica especial. Formulário distribuído pelo Conselho Regional de Medicina para o médico, que trata do nome do paciente. O documento deve ficar garantido na farmácia e uma cópia vai para a vigilância sanitária de cada estado. Mas o balconista dessa farmácia mostra que nem sempre é assim. Com uma câmera escondida, pedimos para comprar, sem receita médica, Dormonide. Um tranquilizante usado pelos médicos para o tratamento de insônia e antes de cirurgias. Você pode mandar daqui a quanto tempo? Meia hora. Mas não tem erro de não ter receita? Em poucos minutos, o medicamento é entregue de bicicleta, na calçada. Por telefone também é possível encomendar, sem problemas e sem receita, remédios que causam dependência. Vocês têm o Dormonide? Tem. Tem? Eu tô querendo 2 caixas, por favor. Agora, eu só tô sem a receita, tá? Do Dormonide. 55 e 70 total. Vocês entregam em quanto tempo? Daqui uns 15 minutos tá mandando. Os especialistas em tratamento de dependentes químicos relacionam de forma direta a venda ilegal de medicamentos com o aumento do número de viciados em remédios. Para estes médicos, existe pouca diferença entre uma farmácia que burla a lei e um ponto de tráfico de drogas. Clínica no Rio, a cada mês, pelo menos 2 viciados em remédios procuram por ajuda. Se tem uma pessoa com uma configuração psicológica, genética, propensa à dependência, entra em contato com um produto desse, né, causador de dependência, e tem a disponibilidade desse produto, essa conjunção, né, forma o dependente químico. Pela lei, a pena para quem receita médica vai de 12 a 15 anos de prisão. É um crime equiparado até, em razão de sua classificação como crime hediondo, como se fosse até um tráfico de entorpecente. E ele é enquadrado dentro da lei de entorpecente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que só vai poder aumentar a fiscalização nos municípios depois que for criado um cadastro nacional com as 55 mil farmácias do país. O cadastramento vai ser feito entre os meses de junho e julho. A polícia aumentou o prazo para a conclusão do inquérito contra o doutor Eugênio Tipkevich. Os delegados esperam que mais vítimas decidam prestar queixa formal contra o médico acusado de abuso sexual. A queixa em casos como este é essencial para o andamento do processo. Poucas investigações acontecem com tanto sigilo. A polícia não revela os nomes, não conta detalhes sobre as vítimas do médico Eugênio Tipkevich. O silêncio se explica. Não bastasse o constrangimento do caso, o processo na justiça depende da denúncia formal das vítimas. As 35 fitas em que o médico aparece dopando e abusando de pacientes com idade entre 13
17 anos não são suficientes para processar Eugênio Chipkevich por crime sexual. Provavelmente ele seria processado pelo artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos ainda uma falsidade ideológica, com penas pequenas, que não representariam a punição que ele merece. Essa situação ocorre porque o Código Penal, que é de 1940, prevê que os crimes sexuais são de ação penal privada. Isso quer dizer que mesmo que existam provas e que o acusado possa representar risco à sociedade, ele não pode ser processado pelo Ministério Público. Isso só acontece se a vítima quiser. Pela lei, a vítima é obrigada a contratar advogado. O Ministério Público só pode assumir o caso se a família não puder pagar as despesas do processo. Eugênio Chipkevich cobrava R$250 por consulta. Mas a polícia apurou que 12 famílias dispostas a processá-lo são de baixa renda e os adolescentes tinham desconto no atendimento. Só por isso, um grupo de promotores vai representar as vítimas. Depois de atuar em vários casos de violência sexual, o promotor Ricardo Salles Júnior defende que crime sexual seja tratado da mesma maneira que outros, como, por exemplo, o sequestro. Se houver prova, o acusado responde pelo que fez na justiça. O processo não depende da vontade ou da condição financeira da vítima. Esses crimes, eles têm ganhado proporções alarmantes e eles não podem ficar impunes. A Comissão Mista de Segurança do Congresso aprovou mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a relatora, a deputada Laura Carneiro, a pena para quem filma, fotografa ou divulga cenas eróticas com menores de idade será de 2 a 6 anos de prisão. Se o acusado se valer da profissão para cometer o crime, como no caso do Dr. Chipkevich, a pena varia de 3 a 8 anos. O homem acusado de planejar o sequestro de Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, fugiu de um presídio em Maceió hoje de madrugada. Osélio de Oliveira cumpria pena por outros crimes. Ele e 3 presos cerraram as grades e improvisaram cordas para escapar. 17 agentes foram demitidos, suspeitos de facilitarem a fuga. A polícia do Paraná fez hoje uma grande operação de transferência de presos para a nova penitenciária estadual. Os 93 presos já condenados estavam numa delegacia superlotada. A escolta foi feita por 24 carros e um helicóptero. A penitenciária fica na região metropolitana de Curitiba. Até quinta-feira, mais 172 presos serão transferidos de outras delegacias do estado. 9 sequestradores foram presos de ontem para hoje em São Paulo. 3 homens foram surpreendidos pelos policiais num apartamento na periferia que servia de cativeiro. Outros 4 sequestradores foram presos quando tentavam extorquir dinheiro do gerente de uma loja. E ontem à noite, uma mulher e a filha de 7 anos foram libertadas pela polícia. Elas eram mantidas em cativeiro por 2 sequestradores. Em instantes, a Justiça autoriza o uso do Fundo de Garantia para reconstruir casa destruída pela enchente. Trabalhadores fazem a primeira greve geral na Itália em 20 anos. Pra que complicar a vida, hein? Vai que você quer fazer uma transferência, mas tá em Fernando de Noronha. Liga pro Disque Real. Ou vai que você precisa pagar uma conta, mas tá em Fernando de Noronha. Acesse o Real Internet Banking. Mas vai que você quer tirar um dinheiro às 5 da tarde, mas tá em Fernando de Noronha. É só usar o autoatendimento do Banco Real. Banco Real, o único com agência em Fernando de Noronha. Ah, Noronha, isso é que é vida. Banco Real, o banco da sua vida. Você já notou que todo atleta, profissional ou de fim de semana, está sempre com dor? Se você também está assim, passa Geloc e passa. Agora a Gelol tem essa nova embalagem. É muito mais prática. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol.
foi? Foi nada. Tô vendo aqui pela Sky. O sapato se atirou. Só na Sky você vai ver a Copa de todos os ângulos. Bem feito, descarado. São 6 câmeras interativas para você navegar. Ligue agora ou vá até uma loja Sky ou de eletrodomésticos. Cascas frutais. Copos descartáveis. Restos alimentícios. Sacos plásticos. Latas alumínio. O lugar dessas espécies é no lixo. TV Gazeta. Preservar faz parte da nossa programação. Uma decisão inédita da Justiça permitiu a um brasileiro o direito de sacar o fundo de garantia para reconstruir a casa atingida por uma enchente. Cláudio dos Santos é funcionário da Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina. A Palhoça, na Grande Florianópolis, foi parcialmente destruída numa enchente. Cláudio pediu na Justiça Federal o direito de usar o fundo de garantia por tempo de serviço para reconstruir a casa. O fundo de garantia existe para dar uma segurança ao trabalhador em momentos excepcionais e de emergência. E o Cláudio teve a casa destruída, passou, portanto, por um momento excepcional e de emergência. A lei não prevê o caso de Cláudio. Diz que o trabalhador só pode sacar o fundo de garantia se for demitido sem justa causa, ficar sem emprego pela extinção da empresa em que trabalha, se aposentar, para abater a dívida da casa própria e tratar doenças graves, como câncer e AIDS. Mas a ação movida por Cláudio teve sentenças favoráveis na primeira e segunda instâncias da Justiça Federal. A Caixa, responsável pela gestão do FGTS, apelou ao Superior Tribunal de Justiça e perdeu de novo. Por unanimidade, o STJ confirmou o direito de Cláudio de sacar o dinheiro do fundo de garantia para reconstruir a casa dele. Enquanto esperava pelo julgamento da ação, Cláudio pegou dinheiro emprestado e gastou R$25 mil para reformar a casa. Estamos devendo ainda através desse processo e a gente estava buscando pagar de outra maneira, mas saiu, será bem-vindo agora. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o FGTS foi criado para dar ao trabalhador uma espécie de poupança forçada que seria utilizada em situações difíceis. Agora, a Justiça Federal de Santa Catarina vai decidir o valor que Cláudio dos Santos poderá sacar do fundo de garantia. Na Itália, os trabalhadores fizeram hoje a primeira greve geral em 20 anos. Nas ruas de todo o país, manifestantes protestaram contra a reforma trabalhista defendida pelo governo. De acordo com as centrais sindicais, 13 milhões dos 21 milhões de trabalhadores estão parados. A greve de 24 horas atingiu bancos, fábricas, escolas e o sistema de transportes. Em Roma, turistas que tentavam embarcar nos trens eram avisados de que deveriam voltar amanhã. Nas passeatas, estudantes também demonstravam revolta contra o projeto de lei do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Um dos artigos acaba com a obrigação das empresas de readmitir funcionários demitidos sem justa causa. Os grevistas dizem que a lei facilita as demissões e é um retrocesso. Mas governo e empresários alegam que para modernizar a economia italiana é preciso maior flexibilidade no mercado de trabalho. Berlusconi, que fez fortuna como empresário, disse que está disposto a voltar a negociar com os sindicatos, mas não abre mão das reformas. Para acalmar os ânimos da população, o governo italiano estuda a proposta de criação de um fundo para ajudar desempregados. Nos Estados Unidos, a suspeita de que o governo teria apoiado diretamente o golpe na Venezuela semana passada fez a Casa Branca dar explicações hoje. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, confirmou hoje que funcionários do governo americano se encontraram com líderes da oposição venezuelana antes do golpe contra o presidente Chávez. Entre esses líderes estava Pedro Carmona,
e foi levado ao poder brevemente pelos militares. Mas Ari Fleischer negou que a Casa Branca tenha encorajado o golpe, mesmo de maneira indireta, sem se opor, por exemplo, ao que estava para acontecer. O governo americano, ele disse, é contra golpes de Estado e respeita a tradição democrática da América Latina. Fleischer disse não ter conhecimento de qualquer presença americana na Venezuela ou no Caribe durante a ação militar. Mas a rapidez com que a Casa Branca aceitou a deposição de Hugo Chávez e a falta de entusiasmo do governo Bush com o retorno dele à presidência estão provocando críticas fortes dentro dos Estados Unidos. O respeitado economista e especialista em América Latina, Paul Krugman, diz hoje, num artigo publicado no New York Times, que os acontecimentos na Venezuela colocam Washington numa posição que pode ser definida como estúpida. Se o golpe tivesse dado certo, diz o artigo, os Estados Unidos teriam assistido, sem criticar, a uma ação que desrespeita o processo democrático de todo o hemisfério. Como o golpe não deu certo, continua o artigo, o governo Bush fica na posição delicada de nem sequer perceber que estava conversando com golpistas incompetentes. E na Venezuela, deputados que fazem oposição a Hugo Chávez negaram a participação dos Estados Unidos na tentativa de golpe. É o que informa de Caracas o repórter Tunico Ferreira. A convocação da Assembleia Nacional da Venezuela estava marcada para hoje. Por 2 vezes a sessão foi aberta, mas um boicote da oposição que não compareceu adiou o primeiro debate parlamentar sobre a dramática crise vivida pelo país. No Jornal do Deputado, o assunto do dia, a denúncia de interferência dos Estados Unidos na tentativa de derrubada de Hugo Chávez. Se de ser certo, é um mau exemplo dos Estados Unidos. Se é verdade, diz o deputado da situação Pedro Carreño, é um mau exemplo dos Estados Unidos para a América Latina, porque eles pregam a democracia como princípio político. Como instituição sólida para os povos latino-americanos. Os 11 partidos da oposição se reuniram em um hotel. As notícias sobre possíveis ligações do movimento que se opõe a Chávez com o governo americano foram negadas. Não houve a intervenção americana, afirma a deputada Natália de Araújo. O que aconteceu aqui foi um protesto do povo que saiu às ruas para exigir seus direitos. César Gaviria, secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, veio em missão à Venezuela. Hoje esteve com o presidente Hugo Chávez. Gaviria não comentou a posição do governo americano. Ele condenou a quebra da ordem institucional na Venezuela. A conciliação, ao entendimento. Tropas do Exército patrulham os bairros da periferia de Caracas, a área mais atingida pelos saques do fim de semana. Mas a população pobre, satisfeita com a vitória de Hugo Chávez, já voltou à vida normal. Este aqui é o bairro de Cátia, o mais populoso da zona oeste de Caracas, onde ficam os redutos eleitorais de Hugo Chávez. Na última eleição para presidente, ele teve 58% dos votos em todo o país. Aqui, teve mais de 90%. A procura por informação aqui em Cátia é grande. Os moradores têm opiniões firmes sobre Venezuela, América Latina e Estados Unidos. Todos os países, diz esta vendedora, respeitaram a nossa decisão de apoiar o presidente. Os únicos que não apoiaram, completa esta moça, foram os Estados Unidos. Em instantes, nossos repórteres no Oriente Médio mostram os esforços para a paz entre palestinos e israelenses. E encontram a brasileira que procura parentes e amigos nos territórios ocupados. Maravilha, linda, linda. No meu estúdio ou lá fora nas minhas viagens, eu uso e prefiro filmes Fuji. E para você que quer um filme para qualquer ocasião, eu recomendo o Fuji Superia. Um filme completo. Ele é o único com a 4ª camada de cor, uma exclusiva tecnologia Fuji que deixa as fotos com cores incrivelmente reais e muito mais bonitas.
Eu não tenho dúvida. Para mim, o melhor é Fuji. Fujifilm, a sua melhor escolha. Agora o Banco Central vai mostrar o que existe por trás de uma moeda estável. Agilidade. Com o novo sistema de pagamentos brasileiro, todas as transferências entre clientes de diferentes bancos em qualquer lugar do Brasil podem ser feitas em questão de minutos. Mais segurança nas transferências eletrônicas e modernidade. Novo sistema de pagamentos brasileiro. Segurança e eficiência em tempo real. Sabe quando você toma um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar aqui dentro? Toma Estomazil. Estomazil é assim, você sabe, né? Ferveu, tomou, passou. Sabe quando a comida não cai bem? Toma Estomazil. Estomazil é efervescente, tem sabor de abacaxi e você sabe. Ferveu, tomou, passou. Não tem azia, não tem má digestão, não tem nada. É Estomazil. Estomazil assim, ferveu, tomou, passou. Contra azia e má digestão. Estomazil, ferveu, tomou, passou. Ivete, você sabia que a Alvieri fez um clone do Lucas? Fez o quê? Um clone. Ele copiou o Lucas. Quero encontrar com esse rapaz, então. Afinal de contas, se ele sou eu, se ele é um outro Lucas, quando eu me encontrar com ele, eu vou me reconhecer, não? Nesta terça, depois do Jornal Nacional, o clone. O secretário de Estado americano Colin Powell se disse hoje animado com o resultado de sua missão ao Oriente Médio. Na tentativa de entrar em Jenin, na Cisjordânia, o correspondente Caco Barcelos conversou com uma brasileira de origem palestina. Ela procura notícias de parentes e amigos que vivem na região. Na madrugada em Belém, os últimos sinais de resistência. Tiroteio perto da Igreja da Natividade, onde mais de 200 pessoas continuam refugiadas. Pela manhã, as ações militares continuaram, mas sem nenhum confronto. Tropas de Israel entraram na cidade de Abudes, à procura de suspeitos. Também houve buscas em Nablus. Num dia de relativa calma, progressos na missão de paz do secretário de Estado americano, Colin Powell. Depois de mais uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Powell ouviu de Sharon promessas de acabar dentro de uma semana com a ocupação militar das cidades palestinas, menos Belém e Ramala. Powell não revelou detalhes da negociação, mas disse estar otimista para o encontro de amanhã com o dirigente palestino Yasser Arafat. Depois de 19 dias de ação militar, as atenções estão voltadas aqui para a cidade de Jenin, que continua isolada pelo exército. Até agora não foi possível saber, por fontes independentes, qual foi a dimensão dos confrontos. O grupo de jornalistas conseguiu passar das barreiras e encontrou uma cidade devastada. Segundo dados da ONU, 3.000 casas foram destruídas. Os repórteres acompanharam a retirada de cadáveres dos escombros. Os dirigentes palestinos dizem que houve um massacre de 500 pessoas e pedem uma investigação com observadores internacionais. Ativistas estrangeiros foram detidos e retirados de Jenin quando tentavam furar o bloqueio. Esta brasileira de origem palestina estava no meio deles. Ela está à procura de amigos desaparecidos. Eu vim observar, eu tenho parentes, eu tenho amigos aqui, eu vivi metade da minha vida aqui. Aqui em Jenin você tem parentes também, não? Não, eu tenho amigos. Como é que eles estão? Eu acho que alguns estão mortos. Na cidade velha de Nablus, eu tenho certeza que tem amigos que estão mortos. Porque não se consegue notícias, você não tem. Você tem várias famílias em Jerusalém, pessoas que não têm notícias. Nós nos encontramos aqui em Taibe, que é uma cidade palestina. Mais ou menos 700 homens que foram presos na noite que foi invadida a cidade, o campo de refugiados de Jenin. E eles foram depois deixados aqui, depois do checkpoint, e eles foram para lá. E estão lá, assim, todos casados, média 4, 5 filhos, ninguém sabe se os filhos estão vivos, as esposas, ninguém tem notícia de nada, porque não se pode entrar no campo de refugiados. Durante todo o dia foi intensa a movimentação de tanques e carros blindados. Segundo os militares israelenses, não houve massacre algum na cidade. Todos os mortos palestinos eram terroristas e 23 soldados morreram nos confrontos. Em Israel, foi um dia de homenagem aos mártires de guerra.
Uma sirene tocou durante 1 minuto para lembrar todos que morreram em confrontos desde a fundação do país. O cônsul de Israel no Rio de Janeiro, Eitan Surkis, mandou hoje uma carta ao Jornal Nacional. Ele lamentou os difíceis momentos porque passou a equipe do repórter Caco Barcelos ontem na região de Nablus, quando o carro deles foi atingido por tiros. O cônsul ressaltou que os jornalistas estavam numa área de combate declarada como zona militar fechada, onde ocorria um tiroteio com palestinos e que, por esse motivo, os repórteres não tinham autorização formal para entrar na cidade. O cônsul declarou ainda que o tiro não foi proposital, nem tinha o objetivo de atingir o carro de reportagem. Ele disse que as restrições ao trabalho da imprensa não têm outro objetivo senão o de proteger a vida dos jornalistas. O repórter Caco Barcelos atesta que entrou em Nablus somente após a autorização dos soldados na barreira do exército e que os tiros partiram de tanques de Israel. O cônsul Eitan Surkis informou que o exército de Israel está investigando como a equipe entrou na área, apesar da proibição. Em Belém, na Cisjordânia, já faz 2 semanas que a Igreja da Natividade está cercada. Lá dentro, há mais de 30 religiosos, além de palestinos armados, que estão usando a igreja como refúgio. Como forma de preservar os lugares sagrados, o Papa João Paulo II telefonou para a Basílica e pediu aos padres que não deixem o local. De Assis, na Itália, a correspondente Ilse Scamparini mostra a apreensão dos frades com a situação na igreja. Numa colina medieval da Úmbria, o santuário de São Francisco vive dias de silêncio e espera. Assis e Belém são cidades irmãs. Os frades franciscanos acompanham com temor as informações que vêm do Oriente Médio. Falam por telefone com os religiosos que estão em Belém, sem luz, água e comida, fechados na Igreja da Natividade. E pedem mais atitude da comunidade internacional. Na Basílica, visitada por 5 milhões de turistas por ano, o porta-voz dos franciscanos, Frei Enzo Fortunato, diz que o convento está fazendo a sua parte. Está pressionando diplomatas e chefes de governo para que ponham fim ao conflito. O sonho dos franciscanos é que a proposta do Vaticano se torne realidade. Um Estado para Israel e um Estado para a Palestina, e que Jerusalém se transforme em uma cidade neutra, internacional. Sabemos que a disputa por Jerusalém é a mais espinhosa. Defendemos o projeto do Vaticano pela dignidade dos 2 povos. Embaixo da Basílica, aos pés da tumba daquele que inventou os votos de pobreza, noites inteiras de oração. Aqui está o túmulo de São Francisco de Assis. Os seus restos mortais foram trazidos para cá no ano de 1230, 4 anos depois da sua morte. E foi aqui que os frades franciscanos acenderam a lamparina da paz, deixada pelo Papa João Paulo II em janeiro deste ano. É aquela ali ao centro. Até que a paz seja conquistada, esta chama não vai se apagar. Uma paz justa, como defendia Francisco, o santo mais popular dos católicos. Começou hoje em Frankfurt, na Alemanha, o julgamento de 5 suspeitos de pertencer à rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A abertura da sessão atrasou 2 horas por causa de uma disputa legal relacionada a filmagens no tribunal, que só foram permitidas nos primeiros 5 minutos. Um dos acusados foi retirado da sala por gritar frases contra os judeus. A promotoria alega que, em 98, os réus foram treinados em campos no Afeganistão. 4 deles também são acusados de conspiração. Os acusados teriam planejado detonar uma bomba num mercado de Estrasburgo, na França, em dezembro de 2000. Quarta-feira de sol na maior parte do Brasil. No sul, o tempo muda e a temperatura diminui. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul, deixando o tempo chuvoso na faixa escura que vai até o sudoeste do Paraná. Nuvens tropicais provocam chuva o dia todo, também de Rondônia ao Amapá e nesta parte do Nordeste. O dia fica ensolarado na área clara. Nas demais regiões, chove rápido à tarde. Mínima de 18 graus em Belo Horizonte e máxima de 35 em Cuiabá. Uma operação que só acontece de 30 em 30 anos mudou um dos símbolos mais conhecidos do Brasil no exterior. Os cabos dos bondinhos do Pão de Açúcar estão sendo trocados e quem está fazendo o trabalho é um grupo de estrangeiros apaixonados pelo Rio. Eles chegaram ao Brasil no início do mês, vieram da Suíça e, apesar do visual turista, não estão a passeio. São técnicos especializados da empresa que vai trocar os cabos de sustentação dos bondinhos do Pão de Açúcar.
Os técnicos suíços foram selecionados entre vários profissionais. São os melhores da empresa que assumiu o serviço aqui no Pão de Açúcar. Mas para eles, mesmo com toda a experiência, este trabalho tem um lado de muito prazer. Bora, diesel. Hoje eles trocaram os 2 primeiros cabos de sustentação, cada um com 15 toneladas de peso. Os antigos foram arriados e enrolados numa bobina gigante. Os técnicos usaram um esmeril especial para preparar os cabos novos. Foram necessários vários homens para erguê-los. Em junho, os 8 cabos estarão substituídos. Até lá, os bondinhos do Pão de Açúcar ficam parados e 120 mil turistas vão perder um dos passeios mais famosos do mundo. Na operação, os suíços têm o apoio de operários brasileiros que põem a mão na graxa. A comunicação entre as duas equipes é feita quase sempre de gestos. Francis Pirtig diz que acaba de conhecer uma das cidades mais bonitas que já viu. Rio, of course. Daqui a pouco, o governo anuncia aumento de impostos para cobrir perdas com a CPMF. Eleitor tem menos de um mês para regularizar situação e garantir o seu voto em outubro. A Cipolate traz para você mais um ofertaço. É isso mesmo, sala de jantar com 6 cadeiras, balcão e espelho, só R$ 699. Ar-condicionado Eugin 6.000 BTUs por apenas R$ 369. Fogão 4 bocas Continental, só R$ 264,90. Rack super luxo por apenas R$ 99,90. Você já sabe, ofertaço só aqui. Cipolate, indiscutivelmente a número 1. O Boa Praça é brasileiro imbatível, uma super promoção com ofertas imperdíveis. Confira! Shark dianteiro Bom Shark, R$ 3,88. Bombom Garoto Mix, R$ 2,99. Sabão em pó Ariel, R$ 3,79. Maçã Nacional, 89 centavos. Melancia, 19 centavos. E agora o cheque vai para 20 de maio. E nos cartões você paga em até 30 e 60 dias, sem juros e ainda tem entrega em domicílio grátis. Boa Praça, brasileiro imbatível. Começa assim, a professora leu um livro com a gente. A história era legal e eu contei pra minha mãe. Minha mãe adorou e leu pra minha irmã, que leu pro meu primo, que leu pra minha tia, que é professora, e leu com os alunos dela. E sabe como essa história continua? Vamos fazer do Brasil um país de leitores. Semana da Leitura, de 18 a 25 de abril. Participe! Governo do Brasil. Você vai ler nesta quarta-feira no Notícia Agora. Escola da Serra chega a paralisar aulas por falta de infraestrutura para atender aos alunos. Com o trio R's, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, a seleção brasileira faz um teste de fogo contra Portugal. E começam as inscrições nesta quinta-feira para 192 apartamentos do conjunto Valparaíso, na Serra. Notícia Agora, o jornal da nossa gente. Hoje, Brava Gente apresenta A Hora Errada. Marisa Hort. Será que uma vezinha só é trair? Felipe Camargo. Eu vou pilotar o avião. Daniel Dantas. O Brasil inteiro vai me chamar de corno. Marcos Palmeira. Eu sou uma mulher casada. Mas tu tava com caixa. A Hora Errada. Uma divertida história baseada num conto de Luiz Fernando Veríssimo, com Gabriela Duarte, Otávio Augusto e Tássia Camargo. Hoje, depois de Cacete e Planeta, em Brava Gente. O governo vai aumentar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para compensar a perda de arrecadação com a CPMF. O aumento entra em vigor no dia 18 de junho, quando o imposto do cheque deixará de ser cobrado. A prorrogação da cobrança da CPMF está parada no Congresso. Foi a reação ao Congresso e aos partidos políticos que estão emperrando a votação da prorrogação da CPMF. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, anunciou que o governo vai aumentar o imposto sobre operações financeiras, cortar gastos e aumentar outros impostos. Nós não assistiremos paralisados à perda de arrecadação da CPMF, dado que nós temos compromissos que constam da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei de Responsabilidade Fiscal e que são compromissos com o país. Cobrança do IOF ainda que durante o período de não vigência, não cobrança da CPMF,
não é suficiente para lidar com a perda da arrecadação da CPMF. Como todos sabem, são da ordem de 400 milhões de reais por semana. Portanto, outras medidas, implicando elevação de outros tributos, serão efetivadas de tal sorte que não haja comprometimento dos nossos objetivos fiscais. Os técnicos ainda estão fazendo contas para saber de quanto vai ser o aumento do IOF e dos outros impostos. A pressa do anúncio hoje foi para jogar um balde de água fria nas empresas que já estavam se programando para adiar pagamentos e outras transações para o período em que não houver CPMF. A CPMF incide sobre operações em conta corrente, como saques e transferências entre contas de titulares diferentes. O IOF incide sobre seguros, empréstimos, cheque especial, fundos de renda fixa, ouro e câmbio. O aumento do IOF não vai atingir saques, depósitos em dinheiro ou cheque. O ministro disse que ainda não vai detalhar quais outros impostos vão ter aumento, nem de quanto será o corte de gastos do governo. O líder do PFL, deputado Inocêncio Oliveira, criticou o aumento do IOF. Segundo ele, a medida pode dificultar ainda mais a aprovação da CPMF. O líder do governo, o deputado Arthur Virgílio, chegou a pedir desculpas aos parlamentares pelo que chamou de falta de diplomacia da equipe econômica. Segundo ele, os líderes dos partidos no Congresso deveriam ter sido avisados do aumento. Mas Arthur Virgílio defendeu a medida. Ele disse que o rombo que o governo está tentando cobrir foi criado pelo próprio Congresso e que o aumento é temporário e necessário. O plenário da Câmara dos Deputados votou hoje 7 das 20 medidas provisórias que estavam trancando a pauta de votações. Entre elas, a que cria o Vale Gás. Ainda há outras 13 medidas provisórias para serem votadas. Só depois disso pode ser concluída a votação da prorrogação da CPMF. O ministro da Fazenda pediu que a Comissão de Valores Mobiliários investigue as oscilações no preço das ações do Banco do Brasil. Segundo Pedro Malan, houve uma variação muito grande nos dias anteriores ao anúncio da venda de parte das ações do banco no último dia 11. Malan afirmou ainda que a operação de venda está mantida. O dólar em ligeira alta foi cotado a R$ 2,321. A Bolsa de São Paulo subiu 1,12%. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta com a divulgação de bons resultados de empresas americanas. O Dow Jones, 2,06%. Nasdaq, 3,59%. Uma aliança com o PFL está nos planos de quase todos os partidos depois da desistência da ex-governadora Rosiana Sarney. Hoje, lideranças partidárias se reuniram para quebrar resistências e buscar entendimentos para as eleições presidenciais de outubro. Para o PFL, não ter candidato não diminui a autoestima. O Partido da Frente Liberal é a noiva mais disputada de todo o Brasil. Tem um patrimônio eleitoral de mais de 15 milhões de votos que decide qualquer processo eleitoral no Brasil. Em plena discussão sobre a aliança com o PMDB, o PSDB voltou a pensar no ex-aliado. O que eu quero insistir, que está muito bem definido, é a coligação PSDB-PMDB, com o PMDB indicando o vice do senador Zé Serra. Não se trata de como atrair, trata-se de conversar com o PFL. Estamos falando em vice, mas vamos definir, creio eu, até a semana que vem. O sonho de aliança com o PFL já trouxe problemas no palanque de Ciro Gomes. Os aliados PTB e PDT defendem a aproximação que o partido de Ciro não aceita. Tudo isto é hoje ainda uma mera especulação. Não há nenhuma liderança autorizada do PFL que tenha dito a nenhum de nós da Frente Trabalhista de forma protocolar, de forma formal, que se interessa em discutir conosco uma possível ou não possível aliança. O PFL mesmo prefere não discutir nenhuma alternativa antes da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as coligações. E depois disso ainda, a partir da semana que vem, vai consultar as bancadas na Câmara e no Senado, prefeitos, governadores, Rosiana Sarney, Antônio Carlos Magalhães e o vice-presidente da República, Marco Maciel. As conversas vão até o dia 30 de abril. Vamos ouvir as lideranças do partido. Aí saberemos qual é a tendência da grande maioria. O pré-candidato do PSDB evita falar de PFL. José Serra disse que o PMDB é a aliança preferencial. É a aliança que mais avançou até agora, o que não significa que não haja abertura
para que outros partidos possam vir a integrá-la. Em São Paulo, o pré-candidato do PSB, Antony Garotinho, não descartou um possível apoio do PFL, mas disse que isso não é o mais importante. A minha candidatura independe de qualquer aliança. Eu vou ser candidato pelo PSB. Se o pessoal que estiver de acordo com o meu programa econômico quiser me apoiar, eu hoje já tenho o apoio suficiente. Daqui a menos de um mês termina o prazo para alistamento de novos eleitores e a transferência de títulos. Um sistema informatizado que já existe em grande parte do país facilita a vida dos eleitores. Tatiana completou 16 anos, idade em que o voto não é obrigatório. Mas a adolescente não perdeu tempo e veio em busca do título de eleitor. É muita vontade. Ficar em dia com a Justiça Eleitoral está mais fácil e rápido com o sistema de atendimento online. O serviço, que já funciona em Pernambuco e mais 18 estados brasileiros, acelerou o trabalho nos cartórios. O principal é o tempo de entrega do título, que antes eram 3 meses e agora é na hora. Cerca de 300 eleitores são atendidos por dia no Recife. Eles podem fazer a inscrição, transferir, pedir a revisão ou a segunda via do título eleitoral. A velocidade do atendimento tem surpreendido quem procura o serviço. Atendido rapidinho, e na hora pega o título e tá tudo certo. O Tribunal Superior Eleitoral calcula que nas próximas eleições, 5 milhões de novos eleitores estarão diante das urnas eletrônicas. Ao todo, 114 milhões de brasileiros estarão aptos a votar. Mas é preciso ficar atento ao calendário. 8 de maio é o último dia para o alistamento dos novos eleitores e a transferência dos títulos eleitorais. E para quem não estiver com o título na mão dentro do prazo, as consequências. Não poderá, por exemplo, tirar passaporte, participar de concursos públicos. A vovó de 70 anos não sofreria qualquer punição por não votar. Mas em menos de 20 minutos, Dona Tereza conseguiu o novo título e pretende usá-lo. Alegre mesmo eu vou votar. Daqui para eu morrer, acho que ainda vou votar umas 4 vezes, né? Veja a seguir: o melhor jogador do mundo é a arma portuguesa para enfrentar o Brasil. E finalmente a seleção de Luiz Felipe treina com Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. O app pré-universitário mostra sua força e seus resultados no Veste UFES 2002. Das 30 vagas do curso mais concorrido da UFES, CFO Polícia Militar, 11 são do app, incluindo o primeiro lugar. E mais, 6 primeiros lugares e 5 segundos lugares. Em medicina, 13 aprovações na UFES e na EMESCAM. App pré-universitário, a melhor equipe, os melhores resultados. Quando você liga no Futura, você sempre encontra a assinatura do Canal Futura aqui no canto. E no resto da telinha, diversão e educação, para ajudar a tornar o futuro bem melhor. Por isso, eu sou criadora, apresentadora e também espectadora do Canal Futura. Uma delícia estar aqui. É assim que eu gosto de ver. O Futura sempre aqui do lado e conhecimento para tudo quanto é canto da sua vida. Assista ao Futura, o canal do conhecimento. A Rede Globo acredita nesta ideia. Sinceramente, eu não esperava receber este prêmio. A gente trabalha tanto o ano inteiro que nem pensa em prêmio. Ai. Importante são os resultados para o cliente. Sinceramente, eu não esperava receber esse prêmio. Eu tenho aqui uma pequena lista de agradecimentos. A premiação me pegou tão desprevenido que eu não sei o que dizer. Prepare o seu discurso. Já começaram as inscrições do maior prêmio da publicidade brasileira, Profissionais do Ano. Ganhei! Leia nesta quarta-feira em A Gazeta. Advogado é executado a tiros em Vila Velha. Congestionamentos de trânsito dificultam o trabalho dos bombeiros. Os detalhes do amistoso do Brasil contra Portugal. No caderno 2, jovens vivem expectativa de votar para presidente pela primeira vez e nos classificados, as melhores ofertas de negócios. A Gazeta, o jornal de verdade. O amistoso contra a seleção brasileira animou os portugueses em Lisboa. Os 58 mil ingressos já foram vendidos. É a última chance de ver uma das melhores equipes da Europa em ação antes da viagem para a Copa. Poucas seleções progrediram tanto nos últimos anos como a portuguesa. Foi o time que mais gols fez nas eliminatórias europeias. E nesse clima de otimismo, alguns jogadores foram gravar uma música para a Copa. Sentindo o travo
ganhar, vitória. O futebol português está indo apenas pela terceira vez a uma Copa do Mundo. Um futebol que não tem nada de bobo. Vencer o Brasil já seria importante para um time que vai para uma Copa do Mundo com tanta ambição. Só que Portugal perdeu o último amistoso que fez em casa contra a Finlândia e por 4-1. Passar pelo Brasil, portanto, passou a ser quase uma obrigação. Figo é, segundo a FIFA, o melhor jogador do mundo. Companheiro de Roberto Carlos no Real Madrid, o duelo entre os dois vai ser uma das maiores atrações da partida. É um jogador muito habilidoso. Quando você pensa que ele vai cruzar, ele corta para a perna esquerda dele. E é um jogador que decide qualquer jogo. Eu penso que eu farei o meu trabalho para conseguir ganhar e o Roberto fará o seu trabalho também para que o Brasil possa vencer. Logicamente que depois, quando o jogo acabe, voltaremos a ser amigos e regressaremos ao mesmo clube. O técnico Luiz Felipe finalmente pôde escalar o ataque que pretende usar na estreia da Copa. O último treino antes do amistoso contra Portugal teve a presença do trio de R's do Brasil: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho. Quem ouve assim fica até preocupado. O ligamento dói muito quando eu faço esforço, quando eu vou chutar a bola. A panturrilha ainda está um pouquinho dolorida, né? Eu tive câimbra nas duas. Não só o joelho, também sinto dor no tornozelo, né? Dores à parte, eles treinaram.